ministério ele não pode ser usado com um fim de atrair pessoas. Nós não podemos usar aquilo que Deus nos entregou para aproximar pessoas de nós. Esse erro faz com que a gente peque, que a gente tome decisões precipitadas. Porque se a gente quer atrair pessoas, logo, a gente não quer que elas se afastem. E foi isso que aconteceu com Saul. Quando eles estão indo para a guerra, e Samuel pede para ele esperar que Samuel chegasse para fazer a oferta, sacrifícios, para sacrificar a Deus. Porém, passados 7 dias, Samuel não chega, o povo começa a ir embora e Saul toma uma decisão. E essa decisão é que ele vai sacrificar, sendo que ele não era sacerdote, que ele não podia fazer aquele sacrifício, aquela adoração, não era para ele. Mas, por ficar com medo do povo abandonar ele, o povo ir embora, ele toma essa decisão, vai lá e faz. E hoje tem muita gente fazendo isso, com medo de perder status, cargo, medo de perder rótulo, sabe? Medo de perder uma oportunidade, medo de perder uma escala, medo de perder uma agenda. As pessoas acabam tomando atitudes, cometendo o mesmo erro, fazendo coisas que Deus não mandou fazer, ou que quem sabe não eram para elas fazerem. Mas elas vão lá e fazem, porque o desejo que há no coração é de receber uma recompensa por aquilo que elas estão fazendo. Mas não é uma recompensa baseada no propósito de Deus, baseado na vontade de Deus, naquilo que Deus quer que ela faça. Não, é uma recompensa material, humana, temporal, algo que é bom para o seu ego, quem sabe para o seu ministério pessoal, para a sua agenda. Então acaba se cometendo esses erros. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não usar aquilo que é instrumento de Deus na nossa vida para autopromoção. E hoje em dia é muito fácil pessoas usarem o nome de Deus, a autoridade de Deus, para manipular outras pessoas, para prender elas em determinado lugar, para impedir elas de avançar, para impedir elas de crescer no ministério. E com isso, as coisas vão ficando de mal a pior. Não há mais manifestação da glória de Deus, não há mais cura, não há mais milagre, não há mais pessoas verdadeiramente arrependendo-se de seus pecados, convertendo-se dos seus maus caminhos. Não. O que vai acontecendo é que as coisas vão ficando monótonas, automáticas, superficiais. E onde a glória de Deus poderia se manifestar, o poder de Deus poderia se manifestar, acaba que vai ficando algo engessado, sabe? Você está no ambiente, mas não consegue mais sentir aquela presença. Ou você está na sua casa, você vai orar, você vai louvar a Deus, vai ler a palavra de Deus, vai buscar a Deus de alguma forma ou de outra, e você não consegue mais sentir a presença de Deus através disso. Parece que o céu se fecha, parece que tudo se bloqueia, parece que você não consegue ouvir a voz de Deus, que a oração se torna cansativa. E tudo isso, infelizmente, é apenas um fruto de relações e coisas que, quem sabe, você esteja praticando e fazendo
de uma vida que você esteja vivendo, mas que ela não está baseada em agradar a Deus, sabe? Quando você percebe que algo que você está fazendo está incomodando alguém, você já fica preocupado, fica com medo. Quando você percebe que aquilo que você está fazendo está afastando algumas pessoas, você para de fazer, você trava, você fecha os seus ouvidos para aquilo que Deus quer que você faça. Então, essa síndrome de Saul, essa atitude que ele tomou, não pode fazer parte da nossa vida. Não podemos nos deixar levar pelo sentimento de culpa, de rejeição, de abandono, medo de ser excluído, medo de ser confrontado, sendo que se a gente está fazendo a vontade de Deus, isso deve ser o suficiente, nada mais. É a única coisa que pode nos interessar e nos motivar a andar todos os dias, é isso. É saber que estamos fazendo a vontade de Deus. Talvez seja um período um pouco solitário, um pouco incompreendido. E se de repente você está em uma posição abaixo de alguém, talvez isso confronte as pessoas, talvez você se sinta obrigado a se calar, se sinta obrigado a parar o que você está fazendo, por não ter aprovação de A ou de B, e assim você vai vivendo esse evangelho sem intimidade com Deus, sem temor, sem fazer o que você faz por amor a Deus, mas depende daquilo que as pessoas vão achar. E assim vai vivendo um evangelho raso, sem a manifestação de Deus. Então os milagres não vêm, o poder não se manifesta, você perde a autoridade, não consegue manifestar o reino de Deus, simplesmente por não entender que por mais que você perca pessoas, perca status, perca cargos, perca oportunidade, o que precisa ser real e que precisa prevalecer nas nossas vidas é exatamente a vontade de Deus. Porque se não estamos cumprindo a vontade de Deus, nós estamos trabalhando e, infelizmente, vamos cansar, vamos nos desgostar, nos decepcionar. E muitas dessas pessoas que fazem isso e fizeram isso hoje estão perdidas. Não querem mais saber de nada. Voltaram para um estado talvez até pior do que elas estavam antes de conhecer a Cristo. E isso é muito triste, é muito frustrante. Então eu venho, através desse vídeo, através dessa palavra, te dizer: não seja Saul, que está preocupado com aqueles que estão indo embora. Samuel não demorou por acaso. Quem sabe Deus falou para Samuel: Samuel, não vá ainda, porque nós precisamos testar o coração de Saul. E quando houve esse teste, Saul foi reprovado, porque ele olhou para as pessoas e não olhou para Deus. Por isso que Deus vai dizer para ele que o rejeitou. Então, tome cuidado para que você não cometa o mesmo erro, a mesma falha. Não tome a mesma decisão de fazer o que está fazendo simplesmente porque você está vendo que as pessoas não estão gostando.
está fazendo para agradá-las, para que elas não saiam, para que elas não vá embora. Quem sabe você precisa que elas vá embora. Porque se você não fizer a vontade de Deus, elas até ficam com você. Se você está fazendo algo para agradar elas, elas até ficam com você. Mas logo, logo elas vão querer ir embora de novo. E você mais uma vez vai ter que se submeter à vontade delas. Pega essa reflexão, guarda no teu coração. Compartilha com mais alguém. Tamo junto.